Oi, turma! Hoje nós vamos falar sobre a ditadura civil-militar no Brasil, tá? Nós vamos ver aí, conhecer, né, os conceitos básicos, para se entender o que foi esse período aí de ditadura civil-militar no Brasil, né? Então, vamos lá. Bem, os militares, eles tomam o poder em 1964, né, com aquela justificativa de sempre, colocar ordem e progresso no país. E os conceitos de ordem e progresso são sempre pautados em alguma coisa relacionado à população, sempre a população como sendo culpada pela desordem no país. Mas o presidente, né, antes da ditadura, que foi o João Goulart, ele tinha ali um lado mais voltado para causas sociais, né, e aqueles setores que eram mais conservadores não se agradavam dessa forma, né, dele ser, né, de um presidente no poder que fosse assim, com proposta de reforma agrária, né, que olhasse muito pela população. Então, a forma dele governar não agradava. E aí, eles fazem o quê? Eles partem para um golpe militar, né, em busca da tal ordem e progresso. E, né, aliás, eles partem, né, para a ordem para depois vir o progresso, tá? Os militares, então, formam uma ditadura onde os direitos civis, eles foram muito restritos, eles foram, em sua maioria, retirados da população, tá? Dos cidadãos brasileiros. E os militares se dividiam em duas grandes linhas políticas. Uma era a linha dura, onde temos aí militares mais assim opressores, e temos também a outra linha, que é a Sorbonne, né, que seria os militares mais intelectualizados, tá? Que já eram veteranos aí, alguns, né, da Segunda Guerra Mundial, né? Já tinha uma outra linha de pensamento. O que eles pretendem fazer? Uma rápida redemocratização, mas antes é preciso fazer com que a ditadura militar consiga colocar ordem no Brasil. E aí nós vamos ter alguns presidentes, tá? O primeiro presidente que nós vamos ter é o Castelo Branco, que fazia a linha Sorbonne, né? De 1964, né? Ele ficaria até 1966. Mas alguns militares alegam que é pouco tempo para pôr em prática alguma medida, né? Qualquer solução, qualquer resolução que planejasse em 2 anos seria um pouquíssimo tempo, né? Essas medidas, ele fica até 67, né, na verdade, e essas medidas eram chamadas de atos institucionais, ou AIs, né, os AIs, como a gente ouve muito. No governo de Castelo Branco tiveram o AI-2, o AI-3 e o AI-4, tá? O AI-1 era de 9 de abril de 64, feito pelo governo militar, que caçava mandatos, suspendia direitos políticos. Na verdade, todos os AIs, né, o AI-2, AI-3, eram medidas repressivas, tá? Depois a gente vai entender melhor isso. Aí no dia seguinte, de 9 de abril, o Congresso elegeu Humberto Castelo Branco. E esses atos institucionais, o que eram, né? Eles eram maneiras, sim, dos militares de governar sem ter necessariamente que ter a aprovação do Congresso. O ato institucional, na verdade, é uma medida autoritária dos militares. E dos atos de Castelo Branco, o principal é o AI-2, tá? O AI-2, ele acaba com o bipartidarismo no Brasil, ou seja,
Daqui em diante você agora não vai ter mais vários partidos, você só vai ter um único partido. Então ele vai... na verdade, o bipartidarismo você vai poder ter dois, né? Dois partidos, tinham vários. E esse bipartidarismo agora você já vai poder ter dois partidos. É que se eu não anotar, eu acabo esquecendo, tá, gente? Mas não esquenta não, que o importante é que vocês estão escutando, tá? Então, vocês daqui pra frente, você já não tinha aquele monte de partidos que a gente tem hoje em dia. Agora você só vai ter dois. A Arena, tá? Essa Arena, que significava Aliança Renovadora Nacional. Era ligado aos interesses dos militares. E a MDB, tá? Que era Movimento Democrático Brasileiro, que era o partido da oposição aos militares, tá? E Castelo Branco também colocou como ilegal a UNE, que era a União Nacional dos Estudantes, por ser uma entidade que lutava contra os interesses militares, tá? E aí a gente vai ter o segundo presidente, linha dura, tá? Que foi o Arthur da Costa e Silva, tá? Esse Arthur da Costa e Silva, ele implementou o AI-5. A maioria dos livros de história, vocês escutam sempre falar nesses atos institucionais, mas o mais falado é esse AI-5. Esse AI-5 foi o mais pesado de todos, tá? Esse AI-5 colocou em prática toda aquela repressão dos militares e retirou os direitos de vez dos civis, mandatos de parlamentares, decretou o fim do direito do habeas corpus. Você estivesse sendo julgado, você não poderia ser julgado enquanto você estivesse esperando a pena, você cumprir em liberdade. Não, acabou com isso. Agora você teria que estar preso. Enfim, o AI-5 foi considerado, na verdade, uma afronta, uma castração dos direitos civis brasileiros. Durante esse período também surgiram movimentos de contestação à ditadura militar. As greves começaram a surgir. 1968 foi assim considerado um ano pesado politicamente falando, né? Com greves em Betim, Contagem, ABC Paulista, todos por confrontar o regime militar. Esse Costa e Silva foi afastado por motivos de saúde e o Brasil fica sendo governado aí por uma junta militar. Essa junta militar estabeleceu mais opressão ainda, tá? Aos movimentos que eram contra a ditadura militar. Todos aqueles que eram contra eram considerados perigosos para a nação, tá? E eram presos, torturados, exilados, ainda mais com o AI-5, que não dava direitos de se defenderem. Lembra? Ele acabou com o habeas corpus. Então, e aí vem o terceiro presidente, né? O mais pesado de todos também, o mais violento, digamos assim, né? Que foi o Emílio Garrastazu Médici. Ele atuou muito em cima do ato institucional 5, esse AI-5, ele continua utilizando esse AI-5 na perseguição aos seus opositores, mas ele precisava mostrar para o povo que era preciso amar a pátria. Ainda que ele fosse repressor, ele demonstrava que as pessoas tinham que amar a sua pátria acima de tudo. E aí ele promove algo chamado ufanismo, tá? Ufanismo é aquele amor exacerbado, aquele amor exagerado pela pátria, independente dos problemas que você tivesse, tá? Independente dos problemas que o país estivesse enfrentando, você tinha que amar a pátria e, de certa forma, amar e aceitar a repressão militar. Aquele slogan ame o Brasil, né? Por isso que existe uma frase muito famosa, né? Brasil, ame-o ou deixe-o, né? Ele usou muito bem também, além dessa frase, né? Ele também usou muito bem a questão
da Copa do Mundo de 1970, né, que tinha aí o Pelé. Não entendo muito de futebol não, tá? Mas tinha aí o Pelé, né, o Rivelino e outros jogadores aí que eu não lembro, né, porque tava nascendo, né, 1970, né, tudo bem. Tava nascendo, então eu não sabia muito bem de futebol. Não gosto até hoje, mas tudo bem. E aí, para que a população ficasse mais feliz e esquecesse dos problemas, né, que estavam acontecendo, foi através dos jogos que ele teve a ideia, né, de usar a Copa para fazer com que a população tirasse um pouco da cabeça os problemas que estavam passando. E aí haviam 3 seleções, parece que estavam buscando o tricampeonato brasileiro. Era Brasil, Itália e Uruguai, tá? Os 3 países já haviam sido bicampeões, né? E buscavam o tri. E o Brasil venceu essa Copa aí, ganhando lá o troféu Jules Rimet, né? Acho que foi até roubado esse troféu, tá? O povo foi à loucura, né? E assim o governo militar concretizava o que eles queriam, que era que o povo esquecesse dos problemas. Outra coisa também importante nessa época foi uma medida chamada milagre econômico, tá? O Brasil não estava bem economicamente. Os militares estavam presentes para dar a ordem ao Brasil, mas não necessariamente haviam melhorado a economia do país, tá? E aí foram feitos empréstimos. Esses empréstimos foram feitos no estrangeiro para que melhorasse, né, a economia brasileira, para que a economia brasileira crescesse. E por isso que o ministro na época, né, o ministro da Fazenda, chamado Delfim Neto, usava muito em seus discursos e no que ele falasse uma metáfora do bolo, né? Esse bolo mesmo de cozinha, né? Que era preciso primeiro fazer o bolo crescer para depois reparti-lo. Ou seja, é preciso primeiro fazer a economia crescer para depois você repartir, né, aquela riqueza econômica do seu país. Ou seja, o Brasil não estava fazendo isso, ele estava repartindo com os militares algo que não estava bem das pernas, né? E aí eles usaram estratégia de obras faraônicas, né? Foram medidas quase que para salvar o país, né? Eles criaram medidas de obras faraônicas, como a Ponte Rio-Niterói, a rodovia Transamazônica, que na verdade nunca ficou pronta, né? Foi só um gasto de material, não ficou pronta. Enfim, a economia brasileira de fato cresceu, né, por causa da movimentação financeira que houve, né, mas logo depois mostrou também que a ditadura militar, na verdade, ela estava ficando endividada e já não dava muito bem para prosseguir com essa ditadura militar. Além de muita repressão aos civis, economicamente falando para o Brasil, já não estava dando mais resultados. Durante essa época a ditadura militar no Brasil, também surgiram vários movimentos, né, como o tropicalismo, né, que foi um movimento de ruptura, que sacudiu aí a MPB, né, a música popular brasileira, entre 1967 e 1968. E eram músicas que faziam protestos, críticas ao governo, críticas aos governantes. E aí vários artistas como Gilberto Gil, Caetano Veloso, Nara Leão, Maria Bethânia, deixa eu ver quem mais, Rita Lee, Tom Zé, um grupo chamado Os Mutantes, né? Enfim, eles cantavam músicas de repressão, músicas contra a repressão, críticas ao governo, né? Como uma música do Caetano Veloso, que ainda é muito famosa, aquela Alegria, Alegria, né? Caminhando contra o vento, sem lenço, sem documento.
Então essas músicas, elas eram reprimidas mesmo, né? Esses movimentos musicais incomodavam a ditadura militar. E aí Gilberto Gil, né, dentre outros artistas, Gilberto Gil, Caetano Veloso, eles foram exilados, se não me engano, em Londres. Gilberto Gil voltou depois, acho que voltou em 72, e Caetano Veloso eu acho que volta em 73, tá? Mas de uma forma geral, não foram só eles não, tá? Outros artistas políticos, como Fernando Gabeira, foram exilados, né? Tiveram que meter o pé do Brasil mesmo, porque a repressão política castigava de fato, né? Mas só que esse movimento dos tropicalistas realmente não agradavam o governo que estava vigente, né? Além de perseguidos, reprimidos, tiveram várias letras censuradas. Eu espero que vocês tenham entendido a ditadura civil-militar no Brasil e fiquem com Deus, a gente continua com as nossas aulas online. Um beijo!